Stay in love, hey, stay in love, stay in love, hey, stay in love with me. Olá, estamos começando mais um Moda in the Sky e no programa de hoje nós vamos falar sobre mais um item que ocupa grande espaço dentro do seu guarda-roupa. Ele surgiu no século XIX e foi feito especialmente para a prática de esportes e atividades físicas. Esse acessório feito em couro ou em tecido e com sola de borracha saiu das pistas e quadras para entrar definitivamente no nosso dia a dia. Nós estamos falando do prático, do irreverente e do popular tênis. Hoje a gente está aqui para falar um pouco sobre a história do tênis. Mas antes de contar como surgiu o tênis, vamos falar um pouquinho, Igor, sobre como surgiu o sapato. O sapato começou no início há 10 mil anos antes de Cristo, né? Algumas figuras dessa época, em cavernas que foram encontradas em cavernas, retratavam isso, né? Que era uma importância do sapato, que era uma proteção para os pés, né? Foi criado por causa da necessidade de proteger os pés. E naquela época já começou a formar uma divisão de classe social, né? Que os nobres já começaram a usar as sandálias, a população daí usava coturno, botas, que eram feitas de couro, né? Ou de tecido. Ou tecido, vegetais, né? Madeira. E na Grécia o que predominava eram as sandálias, né? As sandálias, até foi lançado uma moda na Grécia, né? E os nobres usavam sapatos de cores diferentes. Por exemplo, a cor marrom definia que era um senador. A cor branca definia que era um cônsul. E as botas de cano curto definiam que era um trabalhador comum, um proletariado. Engraçado que assim, os mais nobres, né, de classe alta, usavam sandálias, que é uma coisa mais simples, né? E o sapato que é mais cheio de coisas, assim, que tem mais material, era usado pelos de classe mais baixa. Interessante, né? E também surgiu daí, antes era usado muito couro de vaca, começou os nobres a lançar até couro de cabra, né? Pra mostrar que eram mais importantes que os outros, né? Preocupação deles sobre a definição da classe social. E já em 1272 foi quando o rei Eduardo, o rei da Inglaterra, definiu a padronagem das medidas do tênis e do sapato, que é usado até hoje. É interessante que os sapatos antigamente eram feitos sob medida. Então eles iam lá, mediam o pé da pessoa e faziam especialmente para ela, né? E daí foi criada essa padronagem porque foi quando começou a surgir as primeiras indústrias de manufatura do sapato. O exército começou a ter essa eliminação de proteger os pés e foi como foi criado começaram a criar essas grandes indústrias de produção do sapato. Aí no século XVIII, com a Revolução Industrial, né, começaram a surgir as fábricas. Foram lançadas as primeiras máquinas que já auxiliavam na produção do sapato, né, que antes era tudo manual. Já começou a ter uma preocupação, já começou a ter um início de uma preocupação de ter vários tipos de outros modelos de sapato, né? Se bem que nessa época os sapatos eram feitos de couro, tudo no sapato era de couro. A parte de cima, né, que a gente chama de cabedal, a sola, a palmilha, o forro, era tudo de couro, né? E começou daí essa disseminação também da borracha, né? Foi quando começou a surgir a sola de borracha e misturar com tecidos também, né? Que tem, então era só couro. E daí surgiu o processo de vulcanização, né? Que é o processo de preservação da borracha. E foi quando aí foi lançado, assim, a sola de borracha, usado em vez do couro, tecidos também já nos sapatos. A ideia do tênis já começou a surgir. A partir desse surgimento do tênis, né, que seria um sapato com sola de borracha, eles começaram a usar para esporte, né, para praticar cricket. Isso, e aí começou a disseminar para a população em geral o tênis, né? Que foi quando teve essa ideia de que a pessoa competir, queria buscar cada vez mais recordes e ser o melhor esportista.
foi começado a desenvolver sapatos, tênis, né? Para a pessoa competir naquela determinada modalidade. Se a pessoa corre, então começou a criar um tênis desenvolvido para as pessoas que correm. Igor, você sabe por que o tênis chama tênis? Não. Porque as mulheres começaram a jogar tênis com tênis, com aquele sapatinho que a gente chama de tênis hoje. Em alguns países, o tênis, né, o sapato, o tênis, ele tem o nome de outros esportes. Tem países, por exemplo, que o tênis chama basquete. Você sabia disso? Não. Interessante, né? Interessante, e inclusive começou a surgir daí as grandes marcas de tênis, né? Nessa época, que foi o All Star, foi a Kansas, que são marcas que são conhecidas até hoje, né? Ah, sim. E também ressaltar que o tênis teve um papel muito importante, que os pés eram considerados um símbolo de castidade naquela época, né? Então era mais assim, era vulgar você mostrar o pés. Em tantas épocas, né, foram símbolos de castidade em tantas partes do corpo, né? A gente nunca imaginaria que o pé seria um símbolo, né? Uma coisa tão assim, todo mundo mostra hoje em dia, né? E o tênis surgiu para complementar, né, para completar a Santíssima Trindade da moda. E como vocês viram aqui no Moda in the Sky, a gente falou nos outros programas sobre o jeans, sobre a camiseta, e o tênis aparece como para fechar essa Santíssima Trindade da moda, né? Que foi quando aí foi lançado a partir dessa época os outros modelos de tênis, né? Os coloridos, começou já a ter um outro formato de tênis, né? Não igual na época antepassadas que era sandália, era modelo de couro, agora começou a ter essa definição de grife, né? Então as grifes começaram a assinar, vários estilistas famosos começaram a assinar o tênis, e foi definindo também classe social e a rebeldia da época, né? E agora no século XXI, né, surgiu o famoso sapatênis, né? Que remete um pouquinho ao precursor do tênis, né? Porque antes ele era feito de couro, só com a sola de borracha. E o sapatênis é isso, na verdade, né? Como está surgindo na moda, como surgiu na camiseta, como a gente falou, como surgiu no jeans, essa moda retrô, né? Ressurgindo o que foi falado no antepassado, o que foi usado no antepassado de um jeito diferente agora, né? Porque surgiu essa ideia de sapatênis, daí foi quando as marcas mesmo começaram a apostar nessa linha, que várias marcas, necessariamente só que faziam só roupas, começaram a assinar tênis também. Como tem aquela definição do público-alvo que ela tinha, então ela fez um tênis focalizado naquele público-alvo, que usa já a calça jeans e a camiseta dela. A Adidas, por exemplo, ela contrata estilistas para poder fazer os tênis, para desenhar os tênis. Assim, não só a Adidas, como as outras marcas agora estão copiando cada vez mais, né? Essa ideia de revolucionar cada vez mais, de inovar cada vez mais, né? Para vocês verem que o tênis deixou de ser só um artigo esportivo para ser uma referência de moda. Inclusive o tênis muitas vezes define o estilo da pessoa. E no próximo bloco, você vai ver até onde chegou a evolução do tênis e os modelos mais modernos. Fiquem aí que a gente já volta. Come on, baby. Come on.